Eu vou falar um pouco sobre a conservação do abutre preto a nível global e sobretudo na Europa, e depois a Milene completará, digamos, a fotografia, falando um pouco da situação em Portugal e do projeto que ela tão bem dirige. Se me permitem, eu vou compartilhar aqui alguns slides. Confirmem só que estão a ver com nitidez os slides. Está tudo ok? Sim, penso que está tudo bem, podes continuar. Muito bem, ok. Portanto, no fundo, o regresso de um gigante, o regresso de vários gigantes, de facto. Deixa-me dizer, portanto, eu sou o diretor da VCF, a Vulture Conservation Foundation. É uma fundação europeia, com sede legal na Holanda, que já existe há muitos anos e que trabalha para a conservação das quatro, e agora cinco espécies de abutres da Europa, porque, como quase todos devem saber, nós agora já temos uma quinta espécie de abutre na Europa, que é o grifo de Ruppel ou o grifo pedrez. Mas não é sobre esta espécie que vamos falar agora. Vamos falar sobre esta fantástica espécie que está aqui na fotografia. Uma espécie que, tal como as outras espécies de abutres na Europa, regressaram ao continente europeu e atingem neste momento no continente europeu populações que são praticamente um máximo histórico e têm um estatuto de conservação muito mais favorável do que há 30 ou 40 anos atrás. De facto, a Europa é hoje o único local do mundo onde os abutres estão bem, estão a aumentar e onde as suas populações estão a recuperar terreno, a reocupar muitas das áreas que há 30, 40, 50 anos atrás deixaram por uma série de motivos. E a Europa não é propriamente um continente que a maior parte das pessoas associa aos abutres. Se me perguntassem qual era, há 40 anos atrás, qual era o continente mais importante para os abutres, eu diria que era de facto a Índia, onde esta espécie, isto é uma fotografia tirada na Índia há 40 anos atrás, onde esta espécie, o Asian White-backed vulture, era na altura a ave de rapina mais comum do planeta, com dezenas de milhões de indivíduos. As populações de abutres na Índia desapareceram, como certamente alguns de vocês saberão, desapareceram 99%, 99% do efetivo morreu por causa da introdução do medicamento veterinário, diclofenaco, que é extremamente tóxico para os abutres. Outros diriam que se calhar abutres conjura imagens de África. E de facto, há 20 anos atrás, qualquer viagem às savanas africanas iria produzir imagens como esta. O que acontece de facto em África é que, mais uma vez, nesse continente, os abutres praticamente se extinguiram e hoje é verdadeiramente raro ver abutres em África, e isto porque de facto tem havido uma série de fatores de ameaça que têm dizimado as populações de abutres em África, a mais importantes quais o envenenamento. E hoje, das 11 espécies de abutres que vivem em África, 7 estão em vias de extinção e têm um estatuto de conservação criticamente ameaçado ou ameaçado. Das 5 espécies, ou das 4 espécies de abutres que ocorrem na Europa, apenas uma, o abutre do Egito, tem este estatuto de ameaça. De facto, hoje em dia, a Europa é provavelmente o continente onde se pode ver abutres com mais facilidade, com mais frequência, e imagens como esta, tão comuns no Alentejo e sobretudo em Espanha, são extraordinariamente comuns. E das 4 espécies de abutres que vivem na Europa, 3 delas, o grifo, o abutre preto e o quebra-ossos, registaram um aumento populacional significativo nos últimos 20 a 30 anos, e mesmo o abutre do Egito, o único que não tem aumentado e não tem seguido o padrão de aumento das outras espécies, tem globalmente estabilizado as suas populações a nível europeu. De facto, o que vemos na Europa é um forte crescimento
das populações de abutres a nível europeu. Este forte crescimento é muito mais significativo e evidente no oeste europeu, em países como Portugal, Espanha e França, sobretudo Espanha, mas também Portugal e França, e está agora a começar nos Balcãs, no leste da Europa, onde os esforços de conservação de abutres também só se iniciaram bastante mais recentemente. Apenas o abutre do Egito, a nível europeu, tem uma população estável e em alguns locais continua a regredir. O abutre do Egito em Portugal, por exemplo, está estável nos últimos 20 anos, ao contrário do grifo e do abutre preto, que tem registado um aumento significativo. E esta é a primeira mensagem que eu queria deixar aqui, é que, de facto, ao contrário todos os outros continentes, o panorama de conservação de abutres na Europa é extraordinariamente positivo. Isto deve-se, em parte, devido ao investimento de governos, União Europeia, governos e ONGs e universidades na conservação, na investigação e na conservação destas espécies, no desenvolvimento de boas práticas, de métodos de conservação que resultaram, de facto, neste aumento populacional. E isto é muito importante porque todos sabemos que vivemos hoje em dia uma crise de biodiversidade e a maior parte das notícias é que as espécies estão a regredir, estão a diminuir, há muito pessimismo, e é importante contrariar este ambiente pessimista, digamos que graça frequentemente no mundo da conservação, com estas histórias positivas de recuperação, de conservação, de aumento populacional, de recuperação das áreas de distribuição originais. Duas palavras para dizer que isto é obviamente extraordinariamente importante porque os abutres têm um papel único nos ecossistemas naturais. Infelizmente eles não têm uma boa imprensa e todos conhecem o Lucky Luke e os abutres são aqui e em muitos outros locais são vistos como aqueles seres sanguinários à espera da morte, frequentemente estúpidos, como no Jungle Book, o livro da selva, em que os abutres eram as aves estúpidas que faziam aquelas perguntas idiotas. Muita gente fala de abutres frequentemente com um sinal negativo, os vulture capitalists, obviamente não tem nada a ver com a conservação da natureza, mas denota, de facto, enfim, as associações negativas que muita gente faz com abutres. Ora, os abutres são extraordinariamente importantes porque eles representam uma função do ecossistema que é absolutamente única, que é a necrofagia. Eles são, de certa maneira, os homens da limpeza dos nossos campos. E nós frequentemente ignoramos esta profissão, os homens que todas as noites recolhem o lixo nas nossas cidades, e só notamos quando há uma greve e os caixotes de lixo começam a transbordar com todos os problemas que isso acarreta, de maus cheiros, de ratos e tudo mais. Ora, os abutres são exatamente isso, eles detectam e basicamente processam carcaças de animais mortos, animais domésticos ou selvagens, em poucas horas, deixando apenas ossos, e mesmo esses ossos seriam comidos pelo quebra-ossos nos locais onde este ocorre. Na ausência de abutres e em locais como a Índia, por exemplo, que de facto viu os tais 99% de declínio de várias espécies de abutres, o que tem acontecido é que na ausência desta função de necrofagia, por exemplo, os cães ferais têm aumentado imenso e vemos uma explosão de problemas associados a isto, nomeadamente uma explosão de raiva, e isto foi quantificado, e isto custa ao governo indiano milhares de milhões de euros todos os anos, em termos de saúde pública, lidar com o problema da raiva, que precisamente explodiu depois dos abutres desaparecerem e limparem os campos da Índia dos cadáveres que agora são aproveitados pelos cães ferais. Há 23 espécies de abutres no mundo.
5 na Europa, todas elas dariam certamente um webinar absolutamente fantástico, mas vamos nos concentrar de facto no abutre preto. O abutre preto é uma espécie que ocorre desde a Península Ibérica até às planícies da China e da Mongólia. Globalmente, o estatuto global do boto preto é quase ameaçado. Tem uma população maioritariamente fora da Europa, sobretudo na Ásia Central. Enfim, a população estimada global está estimada entre 9.500 e 12.000 casais, dos quais pouco mais de 3.000 casais existem atualmente na Europa. A espécie chegou a um mínimo histórico na Europa nos anos 80, quando basicamente sobrevivia apenas em 2 países da Europa, Espanha e Grécia, uma pequeníssima colónia na Grécia e depois algumas colónias em Espanha. Em 1980, a espécie chegou a um mínimo de 250 casais em Espanha. Extinguiu-se em Portugal. A Milene vai falar sobre essa história um pouco mais tarde. Mas desde aí, desde enfim, o fim dos anos 80, a espécie começou a recuperar em Espanha e, de facto, dos tais 250 casais, chega hoje aos mais de 3.000 casais apenas em Espanha. Espanha que viu também alguns projetos de reintrodução, portanto, para além, digamos, estes 3.000 casais ocorrem sobretudo no centro-oeste espanhol, digamos, numa área compreendida entre Madrid, a Ciudad Real e depois para o oeste até à fronteira portuguesa. Houve alguns projetos de reintrodução um pouco mais a norte, nas serranias de Burgos, também na Catalunha. E utilizando abutres espanhóis que ingressam em centros de reabilitação, foram depois iniciados projetos de reintrodução em França, em 3 locais, e mais tarde na Bulgária, também em 3 locais, projetos em que a VCF esteve envolvida. Hoje, a população europeia é de cerca de 3.150 casais, dos quais a maior parte em Espanha. A Milene vai falar da situação portuguesa daqui a pouco, mas já de facto a única colónia grega tem-se mantido com 35 casais no nordeste da Grécia, na floresta de Dadia, e a espécie foi reintroduzida com êxito quer em França, onde existem atualmente 35 casais reprodutores, quer na Bulgária, mais recentemente, essa reintrodução é mais recente, onde existem atualmente 6 casais reprodutores. Estes são os 3 locais onde eles foram reintroduzidos em França, no sul de França. Foram, enfim, libertados cerca de 50 abutres em cada um dos locais e no cômputo geral, nestes 3 locais, existem, como disse agora, 35 casais reprodutores. E depois aquele projeto mais recente de reintrodução na Bulgária, que começou em 2018, portanto, de facto, um projeto muito recente, em que a VCF esteve envolvida, e desde essa altura até atualmente libertaram-se, o número exato é 72 abutres pretos. São abutres pretos que vêm de Espanha, vêm de centros de reabilitação espanhóis, portanto nós não capturamos abutres saudáveis na natureza, mas utilizamos aqueles que ingressam em centros de reabilitação e que, em vez de serem libertados numa determinada ponta da geografia espanhola, através de um acordo com as autoridades espanholas, quer centrais, quer regionais, eles autorizam-nos a enviá-los para a Bulgária, onde de facto os libertamos. Isto é aqui algumas imagens destas operações. Portanto, os abutres são transportados para a Bulgária, são obviamente marcados e depois passam uns meses num aviário de aclimatação. Podem ver aqui há alguns abutres pretos dentro desta jaula de aclimatação, com alguns grifos. Nesta zona onde eles foram libertados há uma pequena população de grifos reprodutoras, com alguns grifos que obviamente são atraídos pela comida que é colocada dentro do aviário e também fora do aviário. Esta aclimatação serve para fixar os indivíduos ao local. Enfim, fizeram experiências e as evidências
sugerem que se eles forem ser transportados e imediatamente libertados, o nível, digamos, de dispersão seria relativamente elevado. Recorde-se que a maior parte destes indivíduos que são translocados e reintroduzidos, quer em França, quer na Bulgária, são indivíduos jovens, porque 90% dos indivíduos que entram em centros de reabilitação são indivíduos jovens. Os adultos são bastante experientes, enfim, têm menos problemas que os indivíduos jovens. São os indivíduos jovens que, devido à sua inexperiência, ou voam para zonas onde não há alimento e, portanto, depois ficam bastante fracos, ou de vez em quando colidem contra alguma estrutura e ficam feridos. Os indivíduos jovens, por natureza, têm mais tendência para dispersar, e este período de aclimatação de alguns meses, num aviário bastante grande, permite precisamente fixar esses indivíduos ao local. E a verdade é que 28 anos após a extinção na Bulgária, e apenas 2 ou 3 anos depois dos primeiros indivíduos terem sido libertados, em 2021, vimos o primeiro ninho, e o ninho com sucesso, portanto, a primeira cria nascida na natureza, na Bulgária. Portanto, a espécie, de facto, está bem, está a aumentar. Cada vez há mais abutres pretos em dispersão na Europa, atingem países como os Países Baixos, a Alemanha. Há um trânsito entre abutres pretos de Espanha, França e Portugal, e também dos Balcãs. Portanto, já houve abutres pretos espanhóis que foram pelos seus próprios meios observados nos Balcãs, e vice-versa, abutres pretos dos Balcãs, sobretudo agora que há esta nova população na Bulgária, que complementou a pequena colónia que existe na Grécia, que foram já vistos, por exemplo, em França e no norte de Itália. De facto, um bom regresso na Europa, devido a estes esforços de conservação que continuam. E estas boas notícias continuam também em Portugal. E com isto, passo a palavra à Milene. É um prazer estar a apresentar aqui este projeto e é também um privilégio poder estar, de certo modo, envolvida no trabalho de recuperação desta espécie. Podia ser qualquer outra, é esta que tem tanta importância na nossa qualidade de vida, e estar a colaborar com a VCF e todos os restantes parceiros numa palpável recuperação e num regresso de um gigante, como está no título, é realmente um privilégio, e é muito importante que haja mais eventos como estes para que a opinião pública, como o Zé Pedro falava, mude e que seja mais compreensível a importância destas aves, na verdade, para todos nós, para a qualidade de vida de todos nós. Bom, mas e então deixem-me apresentar-vos o projeto Life IAGP Return, e também já vou explicar este nome sui generis, mas em resumo podemos dizer que é um projeto que trata de consolidar o regresso do abutre preto ao nosso país e ao oeste de Espanha. O Zé Pedro já falou aqui do enquadramento internacional, digamos assim, e do ponto de situação da espécie além fronteiras. A situação em Portugal enfim, é uma história interessante e até ao momento feliz. Se o abutre preto era uma espécie relativamente comum no início do século XX, devido a um fator de ameaças que também já vou explicar melhor, nos anos 60 já tínhamos poucos indivíduos e poucos núcleos populacionais, e nos anos 70 do século passado a espécie extinguiu-se mesmo como espécie reprodutora no nosso país. Não quero com isto dizer que não houvesse alguns indivíduos que ingressassem no nosso país, vindos de Espanha, apesar de que em Espanha o número de casais totalizou pouco mais de 200, sendo hoje 3.000, pouco mais de 200 neste período da história. E depois desta trágica extinção como espécie reprodutora, como eu disse, vários esforços de conservação foram feitos em Espanha, principalmente, seguidos também por Portugal, quer por agências governativas, quer por ONGs, e timidamente a espécie lá foi recolonizando o nosso país com indivíduos vindos daqui do país vizinho. E houve umas tentativas de nidificação nos finais dos anos 90, mas a primeira reprodução bem-sucedida deu-se em 2010,
no Tejo Internacional, no Parque Nacional do Tejo Internacional, seguida de novos casais em 2012 no Douro Internacional. Mais tarde, em 2015, também como resultado dos esforços do LIFE Abutre Lince, coordenado pela LPN, houve casais estabelecidos na Herdade da Contenda, no Alentejo, onde ainda hoje temos esta colónia muito significativa. E, por fim, em 2021, a detecção, portanto, estão a ver muito recente a detecção da nidificação bem-sucedida da espécie na Serra da Malcata. Com estes números e até à escrita desta candidatura, o estado de conservação desta espécie em Portugal era de criticamente em perigo, como se vê ali no cabeçalho deste slide. E hoje mantém-se assim, com 4 colónias no nosso país, e, como eu disse, durante a escrita desta candidatura e até 2022, conheciam-se 40 casais nidificantes no nosso país. E então, nesta altura, foi aprovado este projeto, que iniciou há pouco mais de um ano, com um orçamento de 3,6 milhões de euros aproximadamente, e que irá ter a duração total de 5 anos, terminando em 2027. Como eu já disse, o projeto decorre em Portugal e em Espanha e ganha muito da experiência da VCF e dos parceiros que já tiveram projetos com outras espécies de abutre também no nosso território, ou com o abutre preto na Bulgária, como o Zé Pedro comentou. E estes projetos deram competências e aptidões a todos estes parceiros para, de facto, saberem exatamente o que fazer e como auxiliar a recuperação de espécies com situações tão periclitantes como tínhamos o abutre preto. Aqui na imagem temos o LIFE Habitat Lince Abutre, que decorreu no sul do país, com, por exemplo, parceiros como a LPN, a DGAV e o ICNF. O Life Rupis decorreu no Douro Internacional, com outros parceiros como a própria VCF, mas também a SPEA, embora focada no Britango e na Águia de Bonelli. Não, sim, na Águia de Bonelli, e o Life, que decorreu na Bulgária, onde também se fizeram as tais reintroduções que foram bem sucedidas, e estes ensaios para as jaulas de aclimatação e a fidelização, ou estratégias de fidelização, de promover a fidelização dos abutres pretos ao território, cuja experiência agora nos vai ser bastante útil neste projeto Life Egypt Return. A estrutura do projeto dá resposta às normativas vigentes para a conservação das aves necrófagas, nomeadamente o Plano Nacional para a Conservação das Aves Necrófagas e o Plano Multiespécies para a Conservação de abutres na Europa e na África, na Europa, Ásia e África, e todas as medidas de conservação e de mitigação de ameaças e de melhoramento do habitat sugeridas nestes planos têm repercussão no que é a estrutura do nosso Life Aegyptius Return. Portanto, estamos aqui com bastante esperança no sucesso de todas as ações planeadas, que já vos vamos dar conta em detalhe. Onde é que este projeto está a decorrer? Portanto, em toda a raia, em toda a área transfronteiriça entre Portugal e Espanha, estrutura-se especificamente em 10 zonas da Rede Natura 2000, 7 em Portugal e 3 em Espanha, não só nas áreas de colónias já, enfim, existentes e que estão a proliferar, mas também já pensando na conectividade e no fomento do contacto entre as populações destas colónias que já estão estabelecidas. Como objetivos gerais, teremos então melhorar de uma forma sustentada e para longo termo o estado de conservação do abutre preto em Portugal, através do reforço, da consolidação, da aceleração da sua recolonização no nosso país, dando-lhe condições de habitat e de melhorias na disponibilidade alimentar para que ele se possa fixar, e através da minimização das ameaças que lhe são conhecidas. Ali no mapa podem ver que, mais ou menos, a estratégia será que as aves andaluzes reforcem a população do sul do país, as aves da Extremadura reforcem o centro-norte, e também as aves do centro possam eventualmente reforçar a população do Douro Internacional. Todos estes mecanismos, através de recolonizações, de reforços naturais, e nós vamos intervir só com o reforço no Douro Internacional, já vou explicar como, mas não se prevê em nenhum momento
a reintrodução. Portanto, a ave já cá está, trata-se de um reforço e de estabelecimento de medidas de conservação que naturalmente sustentem a consolidação da espécie no nosso país. Então, queremos minimizar e mitigar as ameaças a que a espécie está sujeita neste território transfronteiriço. Que ameaças são essas? A ameaça número 1, que ataca, digamos assim, o abutre preto, é partilhada, de um modo geral, a nível global, com todas as espécies de abutres, que são o envenenamento ilegal. Este envenenamento não é, a maior parte das vezes, dirigido especificamente a abutres, mas sim para controle de predadores, para a morte, digamos assim, de animais indesejados, como o lobo, os cães silvestrados, etc., as raposas, os carnívoros em geral. Se quisermos ser mais latos neste sentido do que é o envenenamento, podemos chamar-lhe também contaminação, e aqui contabilizamos também o envenenamento por chumbo, através da atividade cinegética, quer através das carcaças, os restos que resultam das carcaças dos animais mortos em caça, e portanto os abutres, ao comerem esses restos, ingerem inadvertidamente as balas e, portanto, as munições que têm chumbo, quer também através da contaminação ambiental que existe por causa do uso destas munições com chumbo. Portanto, temos ações dirigidas para o combate anti-veneno e, em particular, também para ações dirigidas aqui ao uso de munição com chumbo. Também uma das ameaças é a falta de alimento, e deixa-me aqui partilhar um dos fatores que levou à grande recuperação das comunidades de abutres em Espanha foi o desbloqueio, digamos, das medidas sanitárias que foram impostas após a existência do surto, digamos assim, das vacas loucas, que levou a que os criadores de gado não se pudessem descartar as carcaças dos animais que lhes morriam ao ar livre, apesar de terem acompanhamento sanitário nas suas propriedades. Em Espanha, esse desbloqueio foi mais rápido e os produtores de gado já podem fazer esse descarte responsável e acompanhado nas suas propriedades. Em Portugal, embora a legislação já preveja essa situação desde 2019, ainda não foi adotado, digamos assim, massivamente esta estratégia dos produtores de gado poderem deixar as carcaças dos animais que morrem ao ar livre. Este projeto vem também dar resposta a isso, através desse desbloqueio e da implementação, então, deste reforço alimentar, através de parcerias com os criadores de gado. Outras ameaças incluem-se no que nós genericamente chamamos a perturbação dos ninhos ou a perturbação da reprodução nas colónias. Um fator muito óbvio são os incêndios florestais, uma vez que esta ave nidifica no topo de árvores, mas também as perturbações resultantes de atividades humanas, sendo esta uma espécie muito sensível. Que atividades humanas? Por exemplo, maquinaria, obras, atividades silvícolas ou agrícolas na proximidade de ninhos, ou até atividades turísticas ou de desporto ao ar livre que decorram de uma forma não regrada na proximidade dos ninhos. Outros fatores de ameaça são ainda as colisões e a eletrocução derivadas das linhas de condução de energia. Em particular, estes fatores de ameaça não estão a ser endereçados pelo Life Aegip's Return, porque já existe paralelamente um outro projeto LIFE, que conta também com os nossos parceiros SPEA, que é especificamente dirigido sobre este fator de ameaça, portanto seria redundante ter dois financiamentos para uma mesma situação. Mas então, voltando aqui à descrição do projeto, que objetivos específicos é que nós temos? Bom, tínhamos o objetivo. Aqui o Zé Pedro já cometeu ali uma inconfidência com o número de casais atual, mas tínhamos o objetivo, em 2022, de duplicar a população reprodutora conhecida de 40 casais conhecidos em 2002 para um mínimo de 80 casais até ao final do projeto, e aumentar o número de colónias das 4 conhecidas para pelo menos 5. Queríamos também aumentar o sucesso reprodutor de 0,38, que era o número conhecido em 2022, para pelo menos 0,5. O que é que isto quer dizer? Que taxas são estas? Quer dizer que, se apontarmos para o 0,5,
estamos a dizer que queremos que metade das posturas resultem em aves independentes recrutadas para o efetivo populacional. E assim garantindo a sustentabilidade da espécie a longo termo, garantindo que a reprodução é suficiente para suprir a taxa de mortalidade. Queremos ainda promover a conectividade entre colónias e queríamos, em 2022, alterar o Estatuto de Conservação da espécie, com as condições de melhoria e os números na recuperação da espécie. Gostávamos que ela, até 2027, tivesse condições para ter um estatuto de conservação mais baixo, em vez de criticamente em perigo, passar para em perigo. E sobre isto já vamos falar mais daqui a pouco. Que áreas de intervenção temos então no âmbito do projeto para dar resposta aos fatores de ameaça? Por exemplo, no sucesso reprodutor, estamos a trabalhar na resiliência do habitat, na proteção, por exemplo, das perturbações, e temos como parceiro a GNR, que nos ajuda a fazer patrulhas preventivas e patrulhas reativas a acontecimentos que possam condicionar a tranquilidade que a ave necessita para se reproduzir e, muito importante aqui, o combate aos incêndios florestais em torno das colónias. Temos previsto a abertura de corta-fogos e a gestão florestal, a eliminação de carga de combustível excessiva, que promova aqui a prevenção de incêndios em torno das colónias. E também o aumento da disponibilidade de ninhos, quer através da construção de plataformas ninho que mimetizem os ninhos naturais que a ave constrói, e com esta mimetização que ela ocupe novos territórios e novos locais específicos de nidificação, mas também através do reforço dos ninhos naturais que a ave constrói. Por exemplo, elas constroem o ninho com ramos, com pedaços de madeira, e muitas vezes eles ficam tão grandes, porque são utilizados por vários anos sucessivos, que com o peso colapsam ou derrapam ou caem para o lado, e portanto isto pode acontecer durante a nidificação, enquanto as aves estão a criar o seu filhote, e cada casal tem apenas uma cria por ano. Se isto acontecer, pode resultar na morte de uma cria. E, portanto, nós no outono, quando as aves não estão no ninho, fazemos o reforço estrutural destes ninhos e a manutenção da segurança destes ninhos, e assim contribuímos para o aumento do sucesso reprodutor, ou pelo menos evitamos que haja mortes de crias ou de aves ou de ovos condicionados por causa aqui da fragilidade das plataformas ninho. Outra ação, outra tipologia das ações é, agora sim, o reforço populacional. Todos os indivíduos juvenis e os adultos de origem desconhecida que deem entrada em centros de recuperação para a fauna em todo o país durante a vigência do projeto vão ser encaminhados para uma jaula de aclimatação que está a ser construída no Douro Internacional. Porquê no Douro Internacional? Porque é a colónia mais frágil, este ano teve apenas 2 casais com reprodução bem-sucedida, mas 3 casais reprodutores no total, 3 nidificantes, e é uma colónia que está muito isolada e muito frágil. Portanto, se por algum motivo, se por alguma ameaça que ocorra ali no Douro, se condicionar a presença destes 3 casais, é uma colónia que desaparece. Nós queremos que esta colónia seja reforçada e promover a conectividade com as colónias mais próximas, que estão a mais de 100 km, neste caso. Portanto, estes indivíduos que dão entrada nos centros de recuperação vão ser recuperados, depois de recuperados serão conduzidos para o Douro, para a tal jaula de aclimatação que está a ser construída, estará pronta agora no final de janeiro ou no início de fevereiro, e estimamos que no total do projeto sejam 20 abutres pretos com a contribuir aqui para o reforço populacional. São 5 anos de projeto, com aproximadamente 4 abutres a serem recuperados nos centros de recuperação do país. Portanto, no total serão aproximadamente 20 e oxalá consigamos fidelizá-los àquele território, porque em frente à jaula de aclimatação será também implementado um campo de alimentação suplementar. Portanto, estes abutres em aclimatação vão ver os seus congéneres, vão observar os comportamentos naturais e vão-se, como o termo indica, aclimatizar aquele território, e queremos
Queremos ter a esperança de que eles fiquem por ali. Todos serão equipados com um dispositivo GPS e poderemos seguir os seus movimentos com rigor. Bom, outro campo de ação será trabalharmos na redução dos principais fatores de mortalidade. O combate antiveneno, aqui com uma forte parceria com as autoridades, nomeadamente o ICNF, a DGAV, a GNR, com uma implementação rigorosa do programa Antídoto, quer dizer, quando um abutre, seja abutre preto ou até que seja de outras aves, seja detectado em situação de suspeita de envenenamento, teremos a aplicação do programa Antídoto para garantir que este processo será devidamente instruído, que será recolhida a evidência forense e que será o processo seguido junto das autoridades. E fazemos também patrulhas preventivas e teremos o reforço das capacidades técnicas da GNR com novas patrulhas sinotécnicas, portanto, novos binómios militar-cão para a detecção, o farejamento de envenenamentos, enfim, em todo o país, portanto, assim reforçar a redução da mortalidade que poderia advir dos envenenamentos ilegais. Outro tipo de envenenamento deriva, como eu já expliquei, das ações cinegéticas e estamos a trabalhar com o setor da caça, auxiliando ou encorajando ou acelerando a transição deste setor para o uso de munições sem chumbo. Neste aspecto, temos um parceiro-chave que é a ANPC, a Associação de Proprietários Rurais, que nos vai aqui ser chave para agregar pelo menos 14 zonas de caça de todo o país e pelo menos 300 caçadores, aos quais vamos disponibilizar munição de teste, formação, acompanhados de peritos de balística para que possam estudar, enfim, o comportamento do seu armamento de caça, o seu próprio, e, enfim, que este projeto contribua para a aceleração para o uso de munições sem chumbo através destes embaixadores de munições sem chumbo. Por fim, na disponibilidade alimentar, eu tentei explicar o que era o descarte das carcaças de animais que morram aos criadores de gado em situação, na sua própria propriedade. Este procedimento chama-se o estabelecimento de áreas não vedadas, portanto, são áreas com acompanhamento sanitário e veterinário nas suas propriedades, mas que facilitem o descarte destas carcaças. E queremos instalar um conjunto bastante significativo destas áreas em Portugal e também em Espanha, e 2 novos campos de alimentação. Estes são aqueles mais tradicionais, campos de alimentação de aves necrófagas, totalmente vedados para impedir a entrada de outro tipo de animais carnívoros. E será então instalado um em Portugal e um em Espanha. Aqui com mais alguns detalhes, alguns marcos importantes. Portanto, eu já falei, o reforço com 20 abutres pretos que dê entrada nos centros de recuperação através do soft release, portanto, da aclimatação no Douro. Já temos um conjunto de 17 abutres pretos já marcados com emissor GPS. No total do projeto vamos ter 60, inclusive estes da aclimatação, para que possamos compreender os seus movimentos, a sua dispersão, o evitamento que eles possam fazer, por exemplo, de estruturas humanas, de cidades, etc., para que com este projeto consigamos também obter conhecimento científico mais robusto sobre a dinâmica populacional e a dinâmica geográfica desta espécie. Sobre o reforço da disponibilidade de locais de nidificação, vamos instalar, e muitas delas já estão no terreno, 120 novas plataformas ninho e reparar ou reforçar a estrutura de 105 plataformas naturais ou artificiais já existentes, fazer a gestão de habitat, como eu disse, numa perspectiva de prevenção de incêndios, em 570 hectares em torno das colónias e a abertura de 25 km de corta-fogos. Vamos instalar estas 66 áreas não vedadas, aqui em parceria com os produtores de gado, 56 em Portugal e 10 em Espanha, 2 novos campos de alimentação vedados. Reforçar a capacidade do CEPNA, fazendo com que, nomeadamente através da formação, mas também do estabelecimento das tais novas brigadas sinotécnicas, e é nosso objetivo que, pelo menos nestes 5 anos, que pelo menos 30%
dos casos suspeitos de envenenamento sejam suportados e sejam conduzidos para uma real investigação criminal. E gostaríamos de que pelo menos 1 a 2 casos fossem efetivamente levados a julgamento, idealmente que resultassem em alguma condenação, para funcionar como elemento dissuasor destas práticas do envenenamento ilegal, que seria uma enorme vitória para a luta anti-veneno que tanto afeta estas aves e outras. Transição para o uso de munição sem chumbo, como eu já disse, e fundamental é sempre a disseminação da informação, da importância de seminários como estes, ações mais ou menos formais de formação e participação em eventos e principalmente a construção de alianças. Este projeto é claramente, pela sua complexidade e pela sua completude, um exemplo de que só se salvam espécies, só se faz conservação da natureza através da construção de alianças e de parcerias significativas. Que outras coisas estamos a fazer? Porque tudo isto necessita de ciência, necessita de robustez e de que se saiba exatamente o que se está a fazer. Por exemplo, para estabelecer as áreas não vedadas, para reforçar a alimentação disponível, o alimento disponível para o abutre preto, não vamos aleatoriamente distribuir estas áreas. Vamos colocá-las em locais, em regiões onde já se sabe que o alimento atualmente disponível não é suficiente. Portanto, estamos a fazer o estudo da adequabilidade do habitat e, em paralelo, o estudo da disponibilidade e das necessidades alimentares. O mesmo com os ninhos. Se queremos promover a conectividade entre as colónias, só vamos instalar novas plataformas ninho em regiões onde comprovadamente seja necessário fazê-lo, através de resultados deste estudo da adequabilidade do habitat. Para melhorar a opinião pública e para haver um maior consenso sobre a importância desta ave e das aves necrófagas em geral para a conservação da natureza, e, em última instância, também para as nossas vidas, estamos aqui a trabalhar sobre a caracterização de incidentes descritos, por exemplo, por criadores de gado. Às vezes, por exemplo, se uma ovelha tiver uma cria que já nasceu já morta ou moribunda, pode acontecer que um abutre lá vá alimentar-se dessa cria. Só que o criador de gado vai ver é, entre aspas, um ataque ali àquela situação de parto. E, na verdade, a interpretação do que este criador de gado está a ver pode ser errónea e pode conduzir, no seu total, de muitas situações destas, a uma fama injusta para o abutre preto e outras aves necrófagas. Portanto, o que é que estamos a fazer neste sentido? Estamos a fazer a recolha e análise de todas as queixas formais que deram entrada no nosso país envolvendo incidentes com abutres. Estamos a fazer uma análise do conteúdo de notícias, portanto, o media content nos nossos órgãos de comunicação social, e estamos a fazer inquéritos aos criadores de gado e às populações rurais, para depois, com tudo isto, fazer estratégias de comunicação positiva que incluem também a formação dos próprios jornalistas que escrevem estas notícias. Será muito diferente se alguém ler uma notícia em que fala de um incidente com um abutre ou se ler que o gado foi atacado por um abutre. Também estamos a fazer o estudo dos serviços de ecossistemas garantidos pelo abutre preto em Portugal, nomeadamente no seu valor económico no turismo, o seu valor económico para o descarte, enfim, de carne em putrefação do ambiente e, com isso, a prevenção de doenças que possam ser propagadas assim, e também o impacto positivo que estas aves podem ter no combate às alterações climáticas, nomeadamente ao prevenir emissões de carbono que estariam associadas à incineração das tais carcaças e dos restos de carne e do seu transporte para essas centrais de incineração, contrapondo aqui o serviço de ecossistema que estas aves nos prestam ao alimentar-se dessas carcaças que sejam despojadas ao ar livre com controlo veterinário e sanitário. E será importante termos também estes números à escala nacional para trabalhar aqui na sensibilização pública e na conservação resultante de uma melhor opinião pública que as pessoas possam ter destas aves.
Para tudo isto, estamos a trabalhar em garantias de futuro, em acordos firmados com proprietários e com várias partes interessadas. Estamos a fazer planos de gestão de habitats específicos para cada colónia, para cada região onde ocorrem a nidificação de abutres. Estamos a fazer protocolos muito rigorosos para todas estas entidades envolvidas, por exemplo, para a recolha e análise de amostras biológicas, sempre que temos contacto com um abutre, seja uma cria, seja um destes animais recuperados em centro de recuperação, estamos a recolher sangue e penas para promover estudos de genética, de bioquímica, de toxicologia, de fisiologia, para compreendermos exatamente as relações, por exemplo, entre a filogenia, entre as famílias destes abutres, as suas origens, a condição física que eles apresentam, a sua capacidade de reprodução e o sucesso reprodutor que apresentam, tendo assim uma perspectiva científica completamente integrada e tendo informação robusta para a conservação, a recuperação da espécie, não só em Portugal, mas alimentando também conhecimento disponível para outras regiões. E por fim, e pensando aqui também nas alianças, estamos a promover intercâmbios entre Portugal e Espanha e também com os outros países onde já temos esta experiência, como França e Bulgária, mas principalmente Portugal e Espanha, através de intercâmbios de boas práticas e de troca de experiências dentro do setor cinegético, dentro do setor veterinário, nomeadamente os centros de recuperação para a fauna e os laboratórios de toxicologia e todos estes laboratórios que estão a auxiliar nestes trabalhos. Bom, e então já falámos das ameaças, já falamos o que é que pretendemos fazer e agora é que gostava de vos falar o que é que já fizemos e o que é que já alcançamos. Bom, o projeto iniciou há sensivelmente um ano, portanto, as ações de terreno, todas aquelas da alimentação, do habitat, estão incipientes ainda não está tudo concluído, mas já alcançámos aqui um enorme marco, não só para o abutre preto, mas eu atrevo-me a dizer para a conservação da natureza em Portugal. Porque o que é que conseguimos fazer? Agregar todas as entidades que estavam de algum modo a trabalhar com o abutre preto, a fazer o seu seguimento e a sua monitorização, acertar um protocolo de monitorização que todos seguiram, ao qual todos aderiram, e todos são quem? São, por exemplo, a Palombar e o ICNF no Douro Internacional, o ICNF e a Rewild em Portugal e a AT Natureza na Serra da Malcata, a SPEA, a Quercus e novamente os vigilantes da natureza no Tejo Internacional, a Herdade da Contenda, o ICNF e a Liga para a Proteção da Natureza no Alentejo. Portanto, um vasto número de técnicos e de entidades aqui a seguir um mesmo protocolo standardizado para termos a certeza da situação de referência em 2023 que o abutre preto tem em Portugal. Partíamos com um número inicial de cerca de 40 casais nidificantes e concluímos o ano com a certeza que temos pelo menos 78. Portanto, aquele primeiro objetivo de duplicar a população praticamente está atingido. Nós temos entre 78 a 81 casais nidificantes em 2023. Isto representou um aumento dos casais conhecidos em todas as colónias e também um aumento no número de crias recrutadas, que foram entre 35 a 37. 15 destas crias estão a ser seguidas por nós com dispositivos GPS e, portanto, todos os dias monitorizamos a ver se eles estão para onde é que estão a dispersar e se eventualmente estão sujeitos a alguma ameaça e precisem de uma intervenção rápida da nossa parte. Com estes dados, e em 2023 foi já publicada a lista vermelha atualizada das aves de Portugal continental e temos então já o abutre preto com o estatuto de em perigo e não de criticamente em perigo. E assim chegamos já a 2 objetivos do nosso projeto. Fica a faltar o reforço ao aumento do sucesso reprodutor, que este ano está em 0,47, portanto falta um pouco mais para atingir o 0,5. Eu não me canso de frisar que estes resultados são ainda não o reflexo das ações de terreno do projeto, mas são o reflexo de uma importantíssima colaboração entre muitas partes interessadas, entre muitas ONGs e autoridades que estão a colaborar ativamente na conservação do abutre preto e no projeto LIFE Aegipus Return. Aqui os logotipos destas entidades.
Enfim, eu já vi aqui na lista de participantes, estão aqui alguns destes colegas, portanto, muito obrigada a todos e muito obrigada também aos participantes pela atenção e por terem interesse neste projeto e participarem deste webinar. Muito obrigada.